cria uma continuidade. Ótimo, gente. Exatamente isso, doutor Valdir. Bom, acho que então temos um consenso aqui com relação à nossa geração. Estamos trabalhando com a geração X. Alguém quer sugerir um nome para a nossa persona? Primeiro vamos definir se vai ser um homem ou uma mulher, né? Sim, o nome já ajuda a gente a definir. A gente tem só uma informação aqui. Normalmente, quando a gente fala aqui de geração X, eu já estou entendendo que a gente está trabalhando com uma família, né? Porque é bastante comum nesse grupo geracional. E a gente está falando também de viagens que normalmente são definidas pela mulher, tá? Então, normalmente são as mulheres que definem, que fazem esses planejamentos de viagem familiar e também de programação. Então, são elas que definem, vamos fazer isso, vamos no museu, vamos no teatro. Normalmente são as mulheres. Andréia, eu sou geração X e eu tenho, assim, muito Rafael na minha faixa etária, assim. Existe a geração... Você não encontra um Rafael com 70 anos, é muito raro. Então, eu acho que é um nome, se for masculino, é um nome que com certeza é viável. E eu lembro das minhas colegas de curso, se for uma mulher, poderia ser Carol. Também tem muita Caroline nessa faixa etária. Tem muita, né? Não, eu acho que tu colocou aí dois nomes que são muito característicos dessa geração. Gente, então eu acho que a gente tem aí duas opções bem boas, Carolina e Rafael. O que vocês acham? Vamos fazer um homem ou uma mulher? Mulher. Mulheres aí. Acho que mulher. Carol. Normalmente é a mulher que planeja mesmo. Mulher. Né, Rose? Bom, então a Carolina... Se não planeja, a mulher decide, né, Rose? Com certeza. E pode? Vai. O homem, pelo menos aqui, ele só vem comprar quando é uma surpresa para a mulher, mas é bem raro. Né? Caroline ou Carolina? Carol, né? Carol. Fica mais... Acho que todo mundo chama de Carol, né? E a profissão da Carol, gente? Geração X, profissional liberal, o que vocês acham? Eu acho que a nossa vocação aí, aproveitando um pouquinho que a gente já tem um pouco do turismo de eventos e negócios, né? Então, a Carol poderia ser uma empreendedora ou alguma coisa relacionada a esses eventos e tal. Marketing, pode ser. Pode ser. O que foi, Rogério? Marketing. Marketing também, uma gerente de marketing, né? Sim. Eu gosto de empreendedora. Pode ser uma empreendedora de uma empresa de marketing. Pode ser. Bom, fica muito limitado uma empreendedora de marketing só? Oi? Não fica muito limitado a ser uma empreendedora de marketing? Não, porque na verdade a gente está fazendo um recorte, né, da persona, mas a gente entende que isso transita por várias outras áreas, assim. Pode ser uma empreendedora de área têxtil, pode ser uma empreendedora de tecnologia. A gente está aqui personificando mesmo, Rose, dando uma carinha para ela, mas isso não limita que todo o nosso público vai ser empreendedores na área de marketing. É só para dar um charme. E a gente tem que entender assim que a pessoa da área de marketing também, ela é uma pessoa que está super antenada, que está ligada nas tendências, que está ligada em comunicação. Então, é realmente uma pessoa bastante suscetível para esse reposicionamento de branding que a gente está fazendo em Joinville, né? Acho que seria uma pessoa que se interessaria de conhecer a cidade. Vocês concordam comigo? Concordo. Ótimo. Bom, gente, acho que a gente conseguiu definir, então, né? Temos a Carol é geração X e ela é empreendedora. Agora, eu queria que vocês pensassem um pouquinho nessa experiência ideal da Carol, pensando em manhã, tarde e noite. Eu vou dar um tempo para vocês, tá? Eu vou dar 5 minutos para vocês anotarem algumas ideias
O que a gente pode fazer pela manhã? Que lugar seria legal para um café da manhã diferente, que fosse uma experiência? Depois, que passeio cultural que ela pode fazer? À tarde, onde seria legal da Carol almoçar? Que lugar traria uma experiência instagramável para Carol? Que atração turística, que museu que ela pode visitar? E à noite, qual que seria o programa para a Carol? O que ela pode fazer de interessante que só Joinville tem? Onde que ela pode ir depois para ter uma experiência gastronômica? Para um show, para um happy hour? Que atividades a gente pode pensar para a Carol? Lembrem sempre de tentar pensar um pouco fora da caixa, não só naquilo que vocês já têm, mas também em outras atrações ou em outras experiências. Eu vou dar 5 minutos e aí a gente começa a discutir de novo o que saiu aqui da Carol, tá? Não tem certo e errado, tá, gente? A gente vai considerar todas as ideias de vocês. Amor, te mandei.
Bom, gente, já se passaram aqui os nossos 5 minutos. Vamos começar a ver o resultado que vocês trouxeram, o que vocês conseguiram pensar. Vamos colocar na roda, colocar aqui no grupo e vamos construir essa persona junto. Quem gostaria de começar? Quem gostaria de falar sobre a experiência ideal da Carol? Eu posso falar. Fala, Rose. Bom, eu pensei numa bem diverso, né? Então, começando amanhã pela área rural, com um café colonial, típico, né? Uma estrada bonita que a gente tem aqui, conhecer um pouco de história da área rural de Joinville. Voltando aí na tarde, eu tenho aqui, depois do almoço, um city tour, né, de contemplativo e uma visita ao Bolshoi. Aí, ó, seu Valdir. Essa visita seria pelas instalações ali do Bolshoi? Conhecendo a história do Bolshoi, que é uma história muito bonita. Eu acho que é uma das coisas que mais me emociona. Eu posso ir lá muitas vezes, que é a história do Bolshoi. O trabalho social que é feito, eu acho que essa visita é uma coisa que não poderia deixar de ser colocada nisso, né? E aí, no final da tarde, a gente está trabalhando muitas cervejarias. Acho que a Patrícia também escreveu no chat ali, né? De a gente ter aí... hoje a gente tem uma cervejaria que tem um restaurante que faz comida alemã, não típica alemã, né? Então, qual que é o nome da cervejaria, Rose? Do restaurante da cervejaria. É Hein Keller. E agora? R-E-I... É esse da Vila Nova, né, Rose? Não, é aqui na Anitta Nova é o Guti Brown. Não é a Guti Brown. Do Luiz. É do Luiz, do Pedala Joinville. Deixa eu soletrar para ela. É R-E-I-H-N-K-E-L-L-E-R. A cervejaria se chama Hein Beer e eles abriram um restaurante chamado Hein Keller. O H já vai depois do R ali. Deixa eu ver, eu não estou vendo ela escrever. O H já vai depois do né? R. Isso, assim, desculpa. Assim? Tá, obrigada, gente. Então, à noite seria daí uma visita à cervejaria Hein Keller, com comida típica alemã. Não é típica, ela é alemã, tá? É uma diferenciação que todos os outros restaurantes fazem comida típica. E este restaurante, ele é um cozinheiro alemão que faz comida alemã. Ótimo. Tem diferença. Eu não conheço. Isso, então, vamos marcar aí, Silvano, vamos fazer... Já estamos fazendo aqui a propaganda, quando acabar esse... Silvano, sabe onde era Volksbier? Quero ir lá. Sei, já me falaram. Que pertinho da TV. Não é mais Volksbier, virou Hein Keller agora. É ali o Hein Keller. Eu vi fotos, está lindo. Isso, belíssimo. Está bem bacana. Um show, é muito bom. Quem não foi ainda, final de semana, vale a pena ir. Eu acho que de manhã, bem bacana também a visitação lá na região rural, né? Área rural, a estrada bonita, é lindo, dá para fazer compra de produtos coloniais também, né? E eu acho que daria tempo depois de passar e dar uma subida no Mirante antes de almoçar. Ótimo. Subir o Mirante, conhecer a nossa vista, que é tradicional, né? O Mirante fica do lado da Estrada Bonita também, Silvano? Não, no centro da cidade. Ele já vai ficar próximo para poder fazer o City Tour. Contemplativo, né? Então, o City Tour poderia terminar ou então ir até o Mirante para depois ir ao Bolshoi. Ou fazer o seguinte, né? Se de manhã sair da Estrada Bonita e subir a Serra Dona Francisca, tiver tempo bom, pode ir também no Mirante da Serra Dona Francisca. Também é opção. Seria uma outra opção, então, subir a Serra Dona Francisca amanhã. Todas essas ideias, as minhas são iguais, né? Tanto, em vez de ir para subir o Mirante, ou vir para o centro, eu subiria a Serra Dona Francisca. Se criaria um mirante, tá? Que tem, conforme os lugares, assim, tem lugares muito bonitos, né?
como tem que criar ainda, tem alguns mirantes lá, mas tem outras coisas que poderia ser visto, né? Uma outra sugestão, um café da manhã, se a pessoa não quer andar muito, eu dei várias situações. A principal mesmo minha é o café da manhã já lá na Estrada Bonita, para fazer compra, para conhecer um pouco da história, que é muito legal. O meio-dia acho que dá tranquilo. O almoço, né, ou subir a serra, né, tem um restaurante no caminho aqui em Piraberaba, um pouquinho para frente, só atende nos domingos. É comida típica alemã, é marreco, que eu acho que é um dos melhores restaurantes. Conhece, Rose? Qual deles? É de Piraberaba ou da Estrada Bonita? Não, de Piraberaba, um pouco mais para frente. É o Gute num hotel ali. Gute King. Esse é dentro de Piraberaba. Não, você está falando da Mirta. A Mirta fechou. Mirta fechou, é. A Mirta fechou. Tem na frente da Mirta, que eu não fui ainda agora, mas me falaram que está bem bom, que é o Serra Verde, que tem comida. É alemã também. Mas a Mirta, que era referência ali, ela fechou faz um mês. E esse local, por exemplo, o imóvel, o prédio, é típico alemão, né? Então, é bem Chaimel, quer dizer, fica mantendo no mesmo estilo, né, da cidade. Tá? Uma outra opção, né, para o almoço, né, para o centro, no Mirante, lá, a ideia do Silvano, já ia almoçar no Frutos do Mar, que é um lugar bacana também, que é lá no JIC. Conforme o tempo, assim, se é um dia ensolarado, é um lugar legal, eu acho, pelo menos eu gosto. Quer dizer, tudo tem que incrementar, criar o ambiente, uma história. Sim. Cada desses lugares que se for, tem que contar uma história. Exatamente. Essa história que vai ficar. A lembrança disso aí. E até pensando nisso, né, acho que é legal aqui a gente começar a pensar também que tipos de história a gente pode criar nesses lugares, né? Tipo, como que a gente pode tornar essa experiência ainda mais memorável. Voltando ao passado, tem um museu do Sambaqui, não sei como é que está aqui, tem o Sambaqui. Pode, em algum momento, passa nesse museu, que é uma coisa rápida, uma hora, né? Nem isso, e daí tem alguns sambaquis próximos aqui no passeio já visite um desses, é assim como é que esse negócio aí, tá? Inclusive no JIC, doutor Valdir, tem um sambaqui original lá. Pois então, quando a gente entra no JIC, do lado esquerdo tem um sambaqui ali. Tinha esquecido, né? Então, são coisas assim, tu começa só tem que criar uma história para tudo isso aí, né? Já almoça, sai dali depois. Uma outra sugestão, em algum momento aqui para colocar, que eu coloquei para a parte da tarde, uma visita às empresas, um tipo de um tour, uma cervejaria, numa empresa de geladeiras, por exemplo, na Consul, ou lá, alguma dessas empresas assim que as pessoas veem como que é feito alguma coisa. Não é para os idosos, para os pai e mãe, é para os filhos, porque os caras não sabem de onde que vem a coisa. Às vezes, o leite, eles acho que vem da caixinha, né? Não vem da vaca. Isso Muito bem, seu Valdir. O senhor estava falando, eu estava lembrando, por exemplo, eu fui em Amsterdã, tem a história da visita na fábrica da Heineken. A gente poderia ter visita na Consul, na Embraco, na Schultz. A própria empresa poderia... Também. No Parque Perini, com certeza. Fazer um programa, cobra um fizinho, uma taxinha ali para manutenção e ser uma atração da cidade também, né? E na saída já tem um mimozinho para vender, um mini computador, uma mini geladeira, sei lá, tanta coisa. Tem que pensar, tipo, o que o americano faz. Ele faz tu passar num lugar, que legal, que bacana, e ali na saída tu já compra uma lembrança do negócio. Né? Então, o que mais que eu botei aqui? Essas visitas guiadas. Outro lugar, o Juarez Machado, né? Que daí também pode tomar um café da tarde, né? Tipo ou ir numa delicatessen, o café da manhã, em vez de ir para lá,
a pessoa tem uma delicatesse. Eu acho que a gente tem que, na minha visão, tem que criar vários roteiros da manhã, o almoço, tarde, e o turista ele vai saber, pô, mas essa cidade tem bastante coisa. Se ele não consegue, faz um dia, faz 2 dias, ele faz uma visita maior. Ele tem um conhecimento da região. Um passeio no Barco Príncipe, não precisa ir até São Francisco, mas na Baía da Babitonga, passa pelas ilhas, tem como ir fazer o almoço numa das ilhas, desce do... Doutor Valdir, eu soube hoje que o Barco Príncipe não vai parar mais em São Francisco, agora quando ele voltar, né? E ele vai fazer o passeio, vai até São Francisco, volta pelas ilhas, e ele para almoço ali na saída. Vai ser um restaurante do próprio pessoal ali. Pô, os caras estão pegando as minhas ideias. Né? Isso aí é meu sonho de consumo. E depois o Bolshoi... Ele vai ter 2 saídas. Né? Hã? Ele vai ter 2 saídas. Uma de manhã, que retorna para o almoço, e outra do pessoal que almoça e daí sai para fazer o passeio à tarde. E o restaurante vai ser aberto ao público. E esse pessoal que volta à tarde, né, já está cansado, uma coisa assim. Então, vai para o hotel, vai assistir uma apresentação do Bolshoi à noite. Tá? Se faz um pouco mais cedo, 7 horas até as 8, 8h30, dá tempo dele sair daí, ó, né? Vai ter a Rose com guia, né? Vai levar só, vocês vão agora no restaurante XYZ lá, vão para a via gastronômica, que está destruída, mas pode fazer, ou transformar a Cidadela Antártica num centro, um point turístico. Sim, ó, tem imagens bonitas, tem estruturas bonitas, é só revitalizar, reformar. Óbvio que isso tem custo, né? Claro, mas aí que tá também, né? A gente precisa atrair investidores que tenham interesse, porque tem um custo, mas a ideia é que dê um retorno também, né? E a gente tem várias cidades aí que recupera esses espaços, a gente tem vários cases de lugares que recuperaram esses espaços para fazer um centro gastronômico, cultural. Mari, só para tu colocar aí na noite, né? A apresentação do Bolshoi e também a Cidadela Antártica. Beleza. Andréia, dá licença? Eu acho que o Valdir ainda estava falando, né? Um outro local para ir... Daí eu te passo a palavra depois. É a última. O Moinho, que está ali, é um prédio imponente, né? E que não tem função, mas a estrutura interna foi construída em 1900, uma coisa assim. Então, é um negócio diferente. Ninguém conhece. Como é que é feita a farinha, por exemplo? Criar tudo tem que ser criado, mas é um ambiente, todo mundo vai chegar na frente e vai querer bater foto, com certeza, porque o prédio é bonito, tem que criar um ponto específico para a família parar ali, bate a foto lá do imóvel. Um moinho, né? Vamos colocar. O Valdir levantou o negócio, eu queria aproveitar e perguntar, desculpa, André, porque essa questão do moinho, ela não existe hoje. Existe o moinho, mas não existe a visitação. O que a gente está fazendo aqui é também dar ideias de possibilidades ou só o que já existe? De possibilidades também. Porque daí, Silvano, num terceiro momento, a gente vai trabalhar as estratégias. Então, a gente vai sugerir, vamos recuperar o moinho, vamos pensar num investidor para a Cidadela Antártica. E aí a gente pensa nessas maneiras de conseguir atrair o investidor para isso. Então, a gente pode, sim, sugerir atrações que não estão hoje funcionando, mas que a gente... Eu coloquei isso. E pelo que eu estou vendo aqui, Joinville tem várias potencialidades aí que estão subaproveitadas e até um pouco abandonadas, eu diria, né? E tudo próximo. Mais uma situação. Silvano, antes da pandemia, eu tive uma conversa com o presidente da Fiesc, o Mário Aguiar. O Mário Aguiar, ele tinha comentado comigo sobre uma situação que parece que ele ia falar na CIG, que não saiu a reunião, ele ia anunciar ali a compra
pela Fiesc do Moinho para transformar num centro turístico. Confere isso, Rose. É isso mesmo. Há um projeto da Fiesc para revitalização do Moinho ali, e eu acho que é um bom momento de nós estarmos falando de turismo para nos agregarmos à Fiesc junto com o Mário, para colocarmos bastante coisa de turismo e cultura junto com a reestruturação do Moinho. Eu acho que vem em bom momento essa sua lembrança, doutor Valdir. Pessoal, alguém tinha pedido a palavra antes? Eu tinha pedido a palavra. Assim, vocês, como nós estamos pensando numa pessoa com família, marido, de repente, sei lá, um ou dois filhos, teria que lembrar que o Museu do Sambaqui, no meu ponto de vista, não seria muito interessante para esse tipo de público, porque para ser interessante tem que haver o agendamento para ter o acompanhamento de um profissional, porque o museu é muito pequenininho, ele em 5, 10 minutos, depende da pessoa, se ela não tem assim aquele interesse, ela olha aquilo e vai embora. Talvez no lugar deles, eu sugiro que a partir de janeiro, sei lá quando que vai começar a funcionar, mas a previsão era a partir de janeiro, do Museu da Imigração, que é mais interessante para esse tipo de público do que o sambaqui em si. O trabalho a gente não precisa excluir nada agora, Traude, tá? Só para... Não, eu só agregar, mas a tua informação é bem importante. Museu E o Barco Príncipe também, e também tem a Agrícola da Ilha, né? Que o seu Dário, inclusive, está pertencendo ao grupo. Também é uma visita que as pessoas dessa faixa etária gostam muito e gostam do que acontece lá. É natureza, né? A região do Piraí também, né? Acho que é bom inserir, né? Tem várias propriedades na região do Piraí. Posso ir eu? Pode. Vamos só um minuto, Rafael. Acrescentar aí a agrícola, né? Maria, acrescenta para a gente a agrícola e depois a região do Piraí. Pode falar, Rafael. Olha só, a Carol vai ter que ficar mais de um dia aqui em Joinville, tem muita coisa. Vai ter que ficar a semana toda. É isso que a gente quer, né? Ter bastante opção para Carol para que ela fique bastante tempo na cidade. Mas a minha ideia é deixar 3 dias na cidade. Eu pensei, como a gente tinha falado ali no começo da geração, e de já ser uma cidade que atrai o turismo de eventos, ela vem para a cidade com esse objetivo, né? O evento, 1 dia, 2 dias de evento, e aí prolonga a sua estadia aqui por mais 1 ou 2 dias, conhece a cidade, depois volta porque gostou do que viu. Um evento de negócios, tu quer dizer, Rafael? Isso, Então teria ali na tarde dela, pelo menos, uma agenda, um almoço de negócio, uma agenda à tarde durante o evento, como é um evento presencial, né? Como era, né? Um evento presencial tradicional. À noite aí o happy hour também com o pessoal de evento, mas aí num boteco da cidade que tem espalhado por vários cantos, com uma comida que não sei se é típica, mas que as pessoas vêm para comer aqui em Joinville, que é ou marreco, ou joelho de porco, ou alguma coisa que as pessoas vêm. Uma raquepeta, o raquepeta também é típico. A questão ali do moinho é muito importante. A Fiesc comprou realmente o moinho, o projeto deles é até 2023 inaugurar. Eles vão reconstruir uma área ali e o moinho vai servir como um museu da indústria. Então vai ser um atrativo e junto com isso a prefeitura tem um projeto de requalificação do Porto Cachoeira, que é um projeto parecido com o Porto Madeiro, que tem em Buenos Aires. É uma revitalização que vai desde o centro evento até o Museu da Bicicleta, a Estação da Memória lá na Zona Sul. Fazer uma espécie de um parque linear interligando todos esses museus que já foram citados ali. Então, Museu do Sambaqui, Museu da Imigração, o Museu da Indústria, que é o Moinho, e mais a Estação da Memória, que é
o Museu da Bicicleta lá na Zona Sul, passando pela Isso Arena se chama como, Rafael? Porto Cachoeira. Cachoeira? É. Porto Cachoeira. Isso. Só acrescentando um negócio aí, ó. É uma loucura aqui que veio na minha cabeça. Quase toda essa extensão até lá na antiga estação ferroviária tem trilhos ainda e é da rede ferroviária. Botar uma longarina, um trenzinho, né? Levar esse povo. É uma loucura aqui que surgiu agora. Mas eu acho que a ideia é essa mesmo, né? A gente pensar em loucuras que podem virar realidade, né? Por que não um passeio de trem? Isso, existe mesmo. A previsão é a revitalização do trilho, né? Não necessariamente para o uso, mas pode ser, mas pelo menos para estar visível ali para as pessoas saberem que chegava até o moinho um ramal do trem. Né? Quanto à Cidadela, a Cidadela foi uma doação, né, da Antártica para a prefeitura, mas no contrato tinha uma cláusula que a prefeitura não poderia mudar o nome da Cidadela. Então, o nome da Cidadela é Antártica. Então, a Ambev seria um parceiro importante para a revitalização dessa área, já que eles insistiram que aquilo continuasse com o nome deles e faz todo sentido que continue. Então, que a gente procure eles para eles serem um parceiro nessa revitalização que precisa também. Sabe até construir um museu da cerveja, né, Rafael? Outra opção. A nossa região tinha muita cervejaria de São Bento para baixo, né? Agora que está voltando, mas há muitos anos atrás tinham muitas pequenas cervejarias. Tá. E aí, já que a gente está pensando em vários dias, né, um tour de bicicleta pela a nossa área rural, parando para almoçar numa propriedade agrícola, tomando café colonial em alguma opção, comendo um pastel lá no Rio lá em Piraberaba, que é típico da região lá, tomando um chopp no Gutibral, acho que é um lugar que abriu lá na Estrada Mutucas também, que é muito bonito. Vale a pena a parada para reidratação. Só para recapitular aqui, Rafael, é um tour de bicicleta na área rural. Isso. Para o pastel. Para o pastel, para o almoço e para reidratação. E para reidratação com cerveja. Tem que pedalar bastante depois para queimar esse líquido. Ok. Essa do pastel eu gostei. Até eu fiquei com vontade de provar esse pastel agora, que é tão famoso. E só para frisar o que acho que o seu Valdir falou, que as indústrias poderiam estar abertas para fazer essa visitação. Eu já tive a oportunidade de conhecer algumas linhas e é muito interessante. Se eles tivessem um dia da semana disponível lá, ou 2, disponível para visitação, acho que atrairia, sim, com certeza, esse visitante de fora. Assim, ó, eu legal, na BM e na GM, as duas, tá? É um negócio totalmente já moderno, né? É uma coisa de primeiro mundo, então é tudo tecnológico, então acaba atraindo a curiosidade das pessoas. Sim. Posso fazer uma sugestão? Pode. Quem que tá falando? Oi, pessoal. Eu, Arielle. Oi, Arielle, tudo bem? Tudo bem? Entrei no grupo um pouquinho tarde, né? Espero que não tão tarde assim, que possa dar alguma contribuição. Ainda tá em tempo. Eu estava pensando a gente estar relacionando aqui um pouquinho com o turismo da dança, né? Primeiro tem uma preocupação que a gente está fazendo uma correlação muito forte com comida alemã e hoje a gente tem uma realidade no município que é de não ter muitos restaurantes alemães. Então, assim, talvez estimular de alguma forma enfim, investimento no setor gastronômico de forma geral, né? Já foi falado na via gastronômica e aí a gente tem também a Otobem, que é uma região ali que está crescendo o número de restaurantes e pode ser uma segunda via gastronômica da cidade, enfim, tem potencial, né? Mas me surgiu aqui que nessa visita ao Bolshoi,
a gente poderia atrelar, talvez, não sei se isso existe hoje, a possibilidade de fazer uma oficina de dança para proporcionar às pessoas um turismo mais imersivo. Como a gente está falando em turismo cultural, não só um turismo de contemplação, mas de experimentação, né? E aí você tem exemplos, sei lá, você vai a Madrid, você faz um dia de uma aula de flamenco. Então, por que não aqui a gente possibilitar esse tipo de coisa? Só surgiu talvez à tarde. Achei bem legal essa sugestão. Quero ouvir o doutor Valdir, o que ele vai falar sobre isso. Isso o Bolshoi já faz. Tá? O Bolshoi já faz há 2 anos. Tu pode passar até uma semana a experiência vivendo de um bailarino. Né? Então, nós temos feito isso de um dia, de 2 dias, de uma semana. Desde a pessoa mais jovem até o mais idoso. Tá? Então, quando tem essas visitas, a gente pode criar um momento de um aluno, o outro, né, fazer uma dança com esse pessoal. Nós fizemos isso sempre no Dia Mundial da Dança, em 30 de abril. Traz o pessoal do futebol, traz o pessoal, os garis. Então, tem muitas histórias legais. O Silvano acompanha isso por causa da TV, né, Silvano? Então, cada ano tem o pessoal excepcional, vão lá, então as crianças adoram isso. Tá? Então, isso se faz de uma forma meio amadora ainda, mas pode se profissionalizar isso. Tá? Eu acho que é muito interessante assim, atrelar ao turismo de uma forma geral, não com uma data específica, porque aí fica para locais, né? Mais para moradores locais. Então, você amplia para pessoas de outras cidades, a qualquer momento você agenda com antecedência, óbvio, mas você experimentar ser bailarino do Bolshoi por um dia, né? Ou conhecer um pouquinho da realidade na prática é diferente. E outra inquietação que eu tenho com relação à dança é que Joinville hoje, apesar de ser conhecida e ter título de cidade nacional da dança, a gente tem hoje a realidade de que a dança se faz através do Bolshoi e do festival, né? A realidade de outras modalidades de dança na cidade ainda está um pouquinho engatinhando em alguns setores, morrendo em outros, e talvez resgatar isso, possibilitar outras modalidades de dança. Falei inclusive do flamenco, a gente não tem iniciativas muito fortes de flamenco na cidade, mas tem de dança de rua, por exemplo, talvez atrelar isso a algum restaurante, né, que possibilite uma apresentação, enfim. E até utilizar a própria Cidadela Antártica, que a gente falou tanto, né? Que pode ser um palco para essas danças mais de rua, mais espontâneas, né? Sem estar atrelado a um festival. Claro, e a gente tem danças populares também, né? De diversas modalidades, tem escolas aqui que trabalham, tem dança gaúcha, enfim, tem possibilidades de ampliar, de explorar, de investir nisso, a cidade cresce como um todo, né? Muito legal. Nesse quesito, eu acho muito interessante, apesar de a gente estar trabalhando para turista, mas principalmente para o joinvilense, reconhecer de que isso não é o Bolshoi é só para uns, o festival de dança é só para outros. Para que a gente consiga fazer a cultura do povo de Joinville perceber as joias que a gente tem na mão, né? Então, até eu já dancei nesse dia da dança aí lá no Bolshoi. É muito interessante porque aproxima daquilo que Joinville tem, que hoje é o que a gente tem maior dificuldade, e um dos trabalhos desse place planning é justamente isso, de a gente levar para o joinvilense aquilo que ele não se apropriou ainda. Ótimo. E sabe, Rose, que assim, a gente tem no potencial desse nome turístico de Joinville, né, nesse título que a cidade tem, na verdade, de cidade da dança, o potencial de explorar o turismo da dança para essas pessoas de outras modalidades de uma outra forma, né? A realização de eventos de dança esporádico, por exemplo, citei o flamenco, o pessoal do flamenco tem muito interesse em realizar um festival de flamenco dentro de Joinville, fora do período do festival de dança, então isso potencializa talvez também outros né, espaços e ambientes, enfim. Ótimo, Arielle. Inclusive, aqui em Floripa, a gente tem alguns festivais assim segmentados. A gente tem o Floripa Tap, por exemplo, que é de sapateado, e é um sucesso, assim, que ele mistura apresentação e aulas também, é bem legal. A Patrícia tinha levantado a mão, eu vou passar a palavra para ela tinha já falado aqui no chat das cervejarias, mas agora a palavra está contigo, Patrícia. Então, na verdade, só queria reforçar o que a Arielle falou ali.
A gente criou alguns pacotinhos e já levou para feiras essa questão de você poder vir para Joinville e ter uma apresentação de dança, independente de ser a época do festival ou não. Se existe ou não, não existe, na verdade, né? Mas a partir do momento que a gente fosse vender, daí existe N escolas, né, que poderiam ceder, né, um casal de bailarinos ou até mesmo um grupo de dança para fazer essa apresentação em parceria com algum restaurante. Então, assim, eu acho que existe essa possibilidade, sim. A gente pode vender essa ideia e já ir costurando, né, com as escolas de dança, porque isso não é algo difícil de fazer. É só mesmo, eu acho que a Rose falou muito bem aquela questão de a gente se apropriar mesmo, né, disso. Criar esse pertencimento no joinvilense, né? Então, assim, isso é uma ideia que a gente acabou já levando para feiras, mesmo não existindo, mas se vendesse, a gente ia fazer acontecer, né? Então, e a questão da cervejaria foi depois a Rose complementou ali, quando eu coloquei ele no chat, era bem da Heinkeller que estava falando mesmo, e justamente por essa pegada da comida alemã. A Rose já pegou no meu pé essa semana que eu tinha escrito comida típica alemã, mas não, realmente eles falaram que é comida alemã por causa do seu, acho que é Dietmar, né, que faz, que é um alemão que veio para cá para cozinhar mesmo, né. E é bem legal. Para quem, André, já deixa eu fazer um convite aqui, porque algumas pessoas aí falaram que não conhecem a Heinkeller. Amanhã de manhã, às 8h30, a gente vai ter reunião trade turístico lá. Então, né, quem estiver com vontade de conhecer, já fica o convite aqui. Olha aí, já vamos fazer um happy hour depois. Se eu tivesse aí, eu ia. Assim, ó, só legal, Patrícia. O Patrícia complementando assim, ó, não é puxar para o Bolshoi, mas tu usar o nome do Bolshoi, a Rose sabe, fala com o Giorgio, falou Joinville, os caras eles perguntam, vai ter Bolshoi ou não? Então, assim, ó, cada congresso que tem aqui, evento, o Bolshoi é chamado para fazer 2, 3 apresentações. Florianópolis, para dizer assim, ó, 95% das apresentações dos congressos que acontece lá, o Bolshoi vai lá dançar. Ou é lá no Postão, ou é lá ali no Centro-Sul. Então, ó, isso aí, Joinville tem um nome fortíssimo e que não sabe usar. Sim. Desculpe, e o joinvilense não conhece o Bolshoi. Tá? E assim, porque o Bolshoi é elitista. Não é. Eu estou há 14 anos lá à frente, tenho trabalhado muito isso e, infelizmente, existe uma rotulação, algumas coisas, é bem complicado. Só para mudar um pouquinho, por exemplo, quando sai um jogo entre, por exemplo, Joinville e Marcílio Dias, do futebol, o Silvano pode me corrigir se estou errado. Quando o Joinville vai jogar lá em Itajaí, o pessoal chama os jogadores do Joinville de bailarinos. Quando o Marcílio Dias vai jogar aqui, ó, são os peixeiros. Tá? A torcida grita isso. O pessoal de lá fica perguntando. Oi? O pessoal de lá fica perguntando se a gente já botou a sapatilha. Mas assim, ó, eu quero que vocês procurem, dentro do Pretinho Básico, uma frase do Cavani, uma visita do Cavani no Teatro de Montevidéu, e ele falando o que é o balé. Tá? Que o jogador de futebol tinha que fazer balé. Tá? É um videozinho, assim, pode procurar no YouTube, de uns 4 minutos. Tá? Ele comentando, falando sobre a vida dele como profissional e dizendo que as crianças devem fazer balé, porque tem uma série de coisas que correm junto com o futebol. Quer dizer, isso, Rose, que tu falou aí, ó, a gente pode agregar muita coisa junto. Eu estou falando demais aqui. Não... Obrigada, se me permite uma parte, Andréa. Só um minuto. Silvano, eu vou deixar tu concluir o teu pensamento, mas só para lembrar que depois eu tenho a Luciana aqui na fila para falar, e eu ainda tenho o Pedro e o Rogério que não falaram ainda. Mas pode concluir. Joinville, eu acho que divulga muito mal para si mesmo, né? Se vende turisticamente muito mal para si mesmo. Nós temos coisas, por exemplo, interessantes
né? Eu acho que pode incluir aí para a nossa Carol também visitar, se ela vier no primeiro domingo do mês, ela pode gratuitamente no Cemitério do Imigrante assistir uma apresentação de altíssima qualidade musical, que, aliás, a Secretaria de Cultura deveria explorar muito mais a música de Joinville. A gente vê muito pouco música em barzinho, muito pouco a cultura musical, que é rica também, tem músicos de excelente qualidade, mas que pode ser altamente explorado também. Ótimo. Então, seria aí o Cemitério do Imigrante com a apresentação musical. Hein, Silvano? E você com a sua banda também, né? Isso é só para os amigos. Para Carol não está convidada nessa. Gente, Isso é exclusivo. Palavra para a Luciana, então. Pode falar, Luciana. Então, o seu Valdir, ele realmente falou uma coisa muito importante, né? Que é a escola em si. Que Joinville ele tem uma particularidade que é ser a única cidade fora da Rússia que tem o balé Bolshoi. E a gente não utiliza isso. E isso é, assim, é uma oportunidade que a gente está perdendo, né? Tanto que o Jorge, eu trabalho no convento junto com o Jorge, ele sempre prioriza o balé Bolshoi e o Instituto Juarez Machado com os visitantes que estão no Cidade de Negócios. Se a gente não consegue casar uma apresentação do Bolshoi no evento, ou se tem uma apresentação do Bolshoi que a gente aproveita para levá-los, o Jorge ele faz questão de levar ao balé Bolshoi ou para aquela visita, né, durante o dia, que eu já fiz, que realmente assim, é maravilhoso só o fato de você ver a escola ela funcionando, as atitudes dos alunos, né, realmente assim, é maravilhoso. E a gente teve uma experiência, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás, que a gente trouxe o seu Guilherme Paulos, da Joinville, para participar do CVB Talks. E, como de costume, o Jorge levou ele para conhecer a escola do Balé Bolshoi e realmente ele ficou assim impressionado, ele ficou vislumbrado com a escola. E ele, por ter conexão com a CVC, a gente conseguiu fechar uma parceria, né? E o Joinville já teve essa experiência de receber visitantes, se eu não me engano, foi de São Paulo, que vieram exclusivamente para Joinville para conhecer o Balé Bolshoi, para conhecer a escola, né? Até, se eu não me engano, a escola no dia não estava funcionando, porque, se eu não me engano, era um feriado, mas tinha pessoas na escola que eles receberam, e também teve uma apresentação onde eles saíram maravilhados, e a gente fechou essa visita com um passeio ao Beto Carreiro World, que também, né, não é Joinville, mas também é uma grande atração que nós temos aqui em Santa Catarina. Então, só para botar assim, para a gente prestar atenção no Balé Bolshoi, no Instituto Juarez Machado, e hoje eu falo também no Instituto Cor, né, que é uma grande escola que a gente tem aí também. Bem lembrado. E assim, para mim, seria ponto máximo de um visitante ele estar na cidade e numa noite ele presenciar uma apresentação do Balé Bolshoi, que realmente assim, eu já vi umas 2 apresentações, realmente é fantástico. E assim, né, e eu também finalizaria, porque eu gosto muito do turismo em si, de quando viajo, conhecer a parte da cidade, assim, a área urbana. Eu gosto de conhecer os prédios, de visitar, né, de, digamos, ter a experiência como se fosse uma cidadã ali, né. Eu acho que isso é uma experiência muito legal, assim, pelo menos eu gosto bastante. E, assim, eu acho que seria muito importante Joinville casar visitas, subidas ao mirante, ao nascer do sol, ou no pôr, né? No pôr do sol, fechar essas visitas para que as pessoas tenham dimensão da cidade de Joinville, porque quando a gente sobe o mirante, a gente vê a nossa cidade do alto, assim, como Joinville é bonita, né? Como a gente não consegue utilizar isso. Então, assim, todas as opções que colocaram, muitas eu também coloquei, só que eu acho importante a gente focar nessas coisas como Balé Bolshoi, Instituto Juarez Machado, Instituto Cor e a nossa subida ao mirante. Eu acho que, como é que eu posso falar? Priorizar a estrutura do mirante, porque ainda é muito caótico, né? Às vezes você subir a pé, às vezes as pessoas não têm condições físicas e para subir de carro não pode, não tem acesso, pelo menos que eu saiba, apenas de ônibus, transporte público, mas também são horários bem escassos. Então, acho que a gente poderia prestar atenção nisso também. Essa seria a minha sugestão para Carol. Ótimo, ótimo, Luciana. Obrigada pelas contribuições. Posso dar mais um? O Rogério, que não falou também. Posso falar? Estão me ouvindo? Sim. Bom, vai mais ou menos na linha do que todo mundo falou, eu só mudei um pouco os horários, né? Eu botei a parte do mirante
e o City Tour pela cidade na parte da manhã. Eu acho que fecha mais, né, na minha visão, né? Um café colonial e um City Tour pela cidade, ou um passeio no Mirante, que também tá dentro disso, né? E a parte de visitar a área rural, eu coloquei na parte da tarde, porque tem algumas propriedades relevantes aqui na cidade que só funcionam na parte da tarde. E algumas tem o principal fluxo na parte da tarde, né? Por exemplo, o Tibral, né? Então eu fiz só essa questão aí que eu fiz diferente. E à noite eu botei ali não fiquei restrito ali da questão da comida alemã, né? Eu coloquei assim um jantar num barzinho da cidade, pode ser um barzinho temático ou não, comida, um sushi, enfim. E depois um pub com banda ou uma apresentação de dança, como foi falado da questão do Bolshoi. É isso aí. Ótimo, Rogério. Obrigada pelas considerações. Obrigado. O doutor Valdir também tinha levantado a mão ali. Unindo essas coisas que se falaram aí, por exemplo, o sonho de consumo que tem que ter em Joinville é ter um teatro. Eu acho que a gente tem que cobrar desses próximos políticos, tá? E, ao mesmo tempo, esse teatro, com as apresentações de balé, não vai ficar só no balé. Ter o balé já com orquestra. Daí vai ser coisa de primeiro mundo. Quer dizer, esse é o sonho. E nós temos uma escola padrão de primeiro mundo também da orquestra, que é o Instituto Cor. Quer dizer, a união de são duas instituições que estão correndo ao lado, paralelas, né? Em situações um pouco diferentes, mas que elas podem se unir num momento para fazer apresentações. Vai ser muito legal, porque vão ter pessoas jovens fazendo as apresentações e de altíssima qualidade e de altíssima performance. Era isso. Sim, ótimo. Silvano, pode falar. Tem um local também que eu acho que é bem tradicional, que estou lembrando agora, que assim, é conhecido em Joinville há muito tempo, que são as empadas Yerke, né? Como é que é, Silvano? Pode repetir? As empadas Yerke, elas são muito tradicionais, tem 3 ou 4 gerações, né? E é tradição aqui de Joinville, né? Comer uma empada. Uma passadinha para comer uma empada ou levar para ir comendo no caminho. Complementando o Silvano, tem panificadoras também muito tradicionais aqui que a gente não incluiu também para um café da manhã, né? Talvez. Vocês podem falar, vamos colocar então as empadas. Vamos soletrar só o Yerke para ela, que é escrito Jerke. J-E-R-K-E. Achei. Obrigada. Quais seriam os outros restaurantes que vocês falaram, tradicionais também, para café da manhã? Tem ali no lado do batalhão, esqueci agora o nome, que também é uma gracinha ali, na parte da tarde tem o café. A Delicatessen Victoria. Delicatessen Vitória, isso mesmo. Vai ser maravilhoso, espetacular. A Delicatessen O Victoria. ambiente, né? Aliás, a Delicatessen Vitória tem um negócio tradicional aqui de Joinville, tá? Que eu conheci com um pedido do Dr. Mário Petrelli, assim que eu vim para Joinville, há 20 anos atrás, que era o Baukuchen, tá? Que é a torta, um bolo tora, né? E é feito de uma forma tradicional, ele vai rodando, a pessoa tem que ficar na frente do forno e vai colocando a massa e aquilo vai cozinhando. E a Delicatessen, eu sei que ainda mantém essa tradição, faz o Baukuchen, mas não redondo, né? É o mesmo, acho que é a mesma massa e tal. Eles ainda têm essa delícia aí alemã típica. Olha que interessante. Baukuchen. É B-A-U-M. Ela estava procurando ali. K-U. K-U. C-H-N. C-H-N. Obrigada. Faltou um E. Kuchen. Tira o N e põe um E-N. E-N. Ah, fechou. Tá bom. Ótimo. Gente, e eu queria perguntar assim, ó, com relação, por exemplo, a eventos,
Vocês acham que teria algum evento que a gente possa pensar para Joinville que envolva essa questão cultural? Fora os que já tem, claro, né? Tem um Festival da Dança que já é super consolidado, mas que outra atração assim pontual a gente podia pensar para conseguir movimentar essa agenda? Eu acho que uma das coisas que a gente não falou aqui ainda é na Baía da Babitonga. A gente não tem eventos que a gente está de costas para a Baía da Babitonga, né? Então, se a gente tivesse, talvez, aí alguns eventos náuticos, algumas coisas, movimentaria também, porque a gente está do lado da Baía e não utiliza ela. Eu acho que a criação de alguns eventos movimentaria também. Coloquei sobre isso agora no chat ali. Não sobre evento, né? Mas sobre a Bahia. Ah, sim, Patrícia, eu vi o teu comentário sobre a Bahia. Inclusive, a gente vai ter um grupo onde a gente vai trabalhar especificamente o turismo náutico, tá? Então, a gente vai contemplar também para Joinville. Tem um festival que já aconteceu durante alguns anos aqui, e ele deu muito certo, funcionou muito bem, que é o Festival de Jazz. E esse público X que a gente está colocando aí é um público interessante, né, que se desloca de vários locais. No Rio Grande do Sul tem um festival de blues que virou uma tradição. Eu não lembro agora o nome da cidade, mas é espetacular. Eu acho que é em Caxias, não é? Eu acho que ou uma cidade próxima de Caxias. É uma cidadezinha naquela região. E virou um negócio espetacular. E eu acho que cabe aqui um festival de jazz ou de rock mesmo, de rock dos anos 70, digamos assim, 70, 80, alguma coisa nesse sentido, né, personalizado para esse público que com certeza vem em massa. Bem lembrado. Que fosse usado as áreas públicas da cidade, né? Que a gente tivesse áreas públicas boas, um jardim, praças, e esses eventos na rua, acessível a todos. O Festival de Dança é um grande exemplo, né? Isso. Que tem o festival, tem o local, o momento que é pago, a atração principal, enfim, e tem a dança por toda a cidade, né? Tem no shopping gratuitamente, tem nas praças, né? Enfim, acho que esse mesmo conceito seria um conceito maravilhoso para a música. E isso tá, como se diz, tá caindo de maduro, né? A gente tem o Balé Bolshoi na cidade e agora tem o Instituto Cor, que foi lembrado, que vai formar plateia, vai formar músico, vai formar tudo que a gente precisa para atuar, para ter essa condição, né? Imagina quem gosta de música, né, fazer todos esses passeios, à tarde passar no Instituto Core, conhecer as crianças ali estudando, passar no Balé Bolshoi, né, e à noite ir para o seu show de rock ou de jazz, ou enfim. Né, seria um dia maravilhoso, perfeito. E existe algum espaço público aí em Joinville que seja grande o suficiente para receber um grande evento ao ar livre, com entrada gratuita, com alguma coisa assim? Um grande espaço, eu acho que não tem, mas eu acho que esse evento ele não precisa ser tão grande, ele pode ser nos espaços que a gente tem, como a Praça do Suíço, ali perto do Museu do MAGE. Tem um projeto da HPB, que é a empresa ali da Tigre, de criar, o projeto deles é criar essa praça um pouco maior, e eles já fizeram parceria com o Instituto Cor, eles vão criar ali um recital, a escola de música ali dentro, junto com uma sala de concertos, né? Então o projeto do Instituto Cor é bem arrojado, lembra um pouquinho a estrutura da ópera de Sydney. Então vai ter... Eu vi o projeto deles, é muito legal. Então vai ter essa pegada de design, de arquitetura, e junto disso uma grande praça, e aí o objetivo deles é que tenha o recital lá, tenha o uso da sala principal, e o mesmo evento seja transmitido num telão nessa praça. Então, quem tem condições e recursos para pagar e ir para a sala vai, quem quiser ficar na praça vai ter acesso livre ao evento. Isso vai ser muito legal.
Tem Isso é muito um legal. outro espaço, André, que é o próprio Harmonia Lira, né, que tem feito alguns eventos culturais, musicais, né, enfim, principalmente musicais, né, mais final do ano e tal, mas durante o ano também, música clássica, que dá para colocar no roteiro, e eu acho que daria até para incrementar. Por que não um festival de jazz que passe pelo Harmonia Lira? O local é lindo, o local é tradicional, o local precisa de ser movimentado, né, para que tenha vida, e acho que seria uma passagem perfeita ali também para um turista. E assim, ó, falando de evento, eu não vejo muito para Joinville eventos de grande público, né? Eu acho que os maiores já são o Festival de Dança, já são os que já existem. Não sei se construiria eventos para grandes públicos, mas esses eventos de nicho, né? Não sei que talvez o Dr. Valdir, a Rose aí vão no final de semana que tem o Domingos Musicais, mas num cemitério, né, num domingo de manhã, às 10h30 da manhã, tem evento de dar 500, 600 pessoas. É um belo público musical com artistas, né? Já veio Raul de Souza, um artista mundial brasileiro, já veio vários artistas, uma lista enorme. E acontece até debaixo de chuva, né? O pessoal fica com o guarda-chuva lá assistindo, né? Mas o interessante é de nós replicarmos isso, sabe, Silvano? Eu acho fantástico o projeto, mas nós poderíamos levar, como a gente falou ali, levar o jazz em alguns outros espaços, criar espaços novos. A Estação da Memória, né? É um espaço belíssimo. E a gente não acaba... a gente teria que aumentar o número para atingir mais pessoas. Uma cidade de quase 700 mil pessoas, a gente teria espaço aí para criar. Então, a gente poderia, na Estação da Memória, fazer também um domingo musical, ou uma vez alguma apresentação de jazz, alguma coisa. Eu acho que a gente teria que ampliar. São projetos excelentes que a gente não replica, né? Que a gente acaba ficando só ali, né? E a gente tem artista suficiente para ter em outros locais para levar a mais joinvilenses conhecerem esses domingos musicais. E eu acho, vocês me corrijam se eu estiver enganada, mas um evento como o Festival de Dança, por exemplo, ele é um evento muito focado para o público de fora, né? Eu acho que a gente também precisa criar e pensar em atrações e eventos culturais para as pessoas de Joinville, né? Para que elas usufruam a cidade, para que elas usufruam o espaço público. A gente tem alguns exemplos aqui, né, no Brasil e no mundo. A gente tem a Virada Cultural em São Paulo, por exemplo, que é um evento que movimenta a cidade toda. Aqui em Floripa, a gente começou também a ter esses eventos de virada cultural e é impressionante o número de gente que junta na rua. E é basicamente um espaço, uma rua com um palco e algumas atrações espalhadas na cidade. Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Utilizar esses espaços pequenos e fazer atração, pensar numa semana cultural, em algumas atrações que movimentem a cidade também, né? Não pensar só no turista que vem de fora. Sabe que eu acho que essa questão de investir em outras modalidades de dança também, além do balé, e colocar dança em restaurantes, é uma coisa que eu sinto muita falta hoje na cidade, senti muita falta quando vim para cá, já há alguns bons anos, né? Justamente por isso me parece que falta opção de cultura e de dança na cidade da dança, né? Então, talvez isso já um pouco, a gente vai ter mais acesso para os próprios... Por isso que a gente não é a cidade da dança. A gente tem o título, uma escola, a gente não tem nada. Exatamente. A gente só tem o título foi posto e não se faz nada. Então, essa diversificação... Eu costumo dizer isso, que a gente é a cidade do festival de dança, né? Isso com certeza a gente e a cidade da dança porque nós temos realmente, alguém falou na reunião, não lembro o nome, a estrutura da escola do Balé Bolshoi funcionando aqui, é a única fora da Rússia, ok, mas talvez nos configure como cidade do balé, a cidade do Bolshoi,
e a cidade do Festival de Dança, né? Precisamos amplificar isso, aproveitar que a gente já tem um título que é reconhecido e já tem esse potencial, né? Só aproveitar. Até dar o meu depoimento como pessoa de fora, já te passo a palavra, doutor Valdir. Tipo, quando eu escuto falar em Cidade da Dança, eu imagino que eu vou para Joinville e vai ter dança em cada esquina, entendeu? Né? Tipo, que vai ter bailarinos ensaiando, que vai ter uma apresentaçãozinha pequena que seja, mas que vai estar presente, que eu vou me esbarrar com a dança na cidade. E a dança acaba ela ficando bastante pontual. E nós temos muitas escolas de dança na cidade, muitas escolas, que trabalham o ano inteiro, fazendo um trabalho muito valente, assim, né? A gente não tem mais nem as esculturas que ficavam nas esquinas remetendo a gente à cidade da dança, né? A cidade era toda colocada, então realmente nem isso mais tem. Bom, esse é um outro problema, né? Mas realmente, até 20 anos atrás, antes da escola Bolshoi começar a chegar aqui e ter que fazer um trabalho de plateia e explicar para a plateia o que é, começando desde das escolas públicas, nós fizemos isso ao longo do tempo. Agora, o Bolshoi faz 2 apresentações por mês no Juarez Machado. E nós vamos passar para 3 noites daqui, se não tivesse a pandemia, porque sempre lota, são 500 lugares, mas loto e o público, e sai coisas belíssimas, fora as apresentações que tem toda sexta com arte, às 11 horas da manhã e às 5 da tarde. Quer dizer, é divulgado. O problema é que Joinvilense é uma cidade do trabalho. E assim, as pessoas, a André, tu estava lá na reunião, lá no Bolshoi? Tu escutou? Eu não vou falar metade do que eu falei lá, tu já viu, né? Mas as pessoas da cidade, as pessoas que lideram a cidade, elas não querem essa cultura para o povo. Isso é uma verdade. Tá? Então, assim, eu estou falando aqui, falei naquela reunião que nós tivemos lá, vocês ficaram até meio assim conosco, né? Mas a gente falou a verdade, o que nós sentimos no dia a dia das coisas. O Joinvilense, antes do Bolshoi, só tinha um festival de dança e nada mais. Eram 11 dias e acabou. E daí tinha uma ou outra escola, o Bolshoi abriu várias outras escolas, são ex-alunos que são professores que abriram as suas academias, suas escolas de dança. E isso é muito bom. Só que falta agora esse povo começar a fazer a apresentação. Porque só tem as apresentações no final do ano, é uma briga para pegar o Juarez Machado, toda noite tem a apresentação de uma escola. Então vão os pais, vão os familiares, vai todo mundo. Tá? O ideal é que se fosse, não só o Bolshoi, eu acho que o Bolshoi é um condão que vai puxar, mas tem que vir outros juntos. E as situações elas devem começar a se unir. E cada um faça o trabalho separado. Vide o Natal Luz da Cidade. Teve um dia que tinha 4 eventos diferentes. A gente não sabia onde é que ia. O prefeito lá resolveu fazer a Harmonia Lira resolveu fazer outro, o batalhão resolveu fazer outro, mas eles não se conversam. E fizeram tudo no mesmo dia. Aí tinha um shopping que estava a chegada do Papai Noel. Daí, isso fazia assim, anos que eu cobro, vamos fazer uma reunião, fazer um cronograma de apresentações de eventos. Na primeira, segunda semana do mês X vai ter festival da cerveja, um final de semana de cerveja, sei lá, outro não sei do quê. Quer dizer, dá para criar e unir todas essas coisas e aproveitar tudo isso aí. Sou médico e não sou turista, mas já estou falando muito. André, deixa eu aproveitar, corroborar aí e até colocar uma tese que eu tenho, que eu já falo há bastante tempo. Nós estamos falando aqui do posicionamento de Joinville com o turismo cultural, né, nessa sala aqui. Se as ações da cidade não passarem por uma Secretaria de Cultura, né, que organize isso, né, e que lidere esse processo, e que, aí vem a minha tese, tenha uma divulgação para a cidade, a gente não cria
o DNA nas pessoas, não cria a cultura nas pessoas, né? Diferente do fazer a cultura, é criar a cultura nas pessoas. E se o joinvilense, se as pessoas que moram aqui não tiverem orgulho do que elas têm, né, elas não vão falar também para os seus parentes de fora, elas não vão comentar, que isso eu acho que é o mais importante, né? Quando se fala de Joinville, a pessoa saber onde indicar, onde dizer, onde vai, né? E a gente não tem isso organizadamente sendo divulgado. Então, acho que esse trabalho todo passa por isso, não só a gente fazer um roteiro bonito para a Carol, né? E a gente querer chamar a Carol, se a gente não tiver esse lado aqui funcionando, né, na nossa base. Eu acho que é uma questão de organização, de sinergia e de montar esse calendário cultural mesmo, assim, né? Tipo, acho que já está mais que na hora. Porque a falta desse calendário, para nós, assim como a Patrícia, a Traude, eu trabalhamos com turismo direto, né? A gente não consegue vender, né? Porque a gente não sabe. A gente tem ali alguns eventos que a gente sabe, mas essa organização, que a gente possa formar um pacote de vem para Joinville que vai ter XYZ, mas aqui a gente não tem. É imprescindível essa comunicação, esse entrosamento que o Dr. Valdir falou, né? E o Silvano também colaborou. Porque senão a gente vai ficar sempre na mesmice sem poder vender Joinville, né? Bem, né? Nem para o joinvilense e quem já para o turista. E é responsabilidade nossa também, né? Acho que a gente precisa abraçar essa ideia, se organizar e conseguir levar isso adiante. A gente vai trabalhar um pouco melhor isso na nossa terceira etapa do workshop. A gente já estourou o nosso tempo aqui de hoje, né? A gente se empolgou aqui na discussão. Vou só fazer um fechamento, vou passar a palavra para o Dr. Valdir, que eu estou vendo que ele está aqui levantando a mão, mas só queria, tipo, né, organizar aqui e dar um fechamento para essa atividade que a gente fez agora. O Rogério, ele sugeriu aqui no site, no chat também, evento de ciclismo e caminhada na natureza. Também existe esse potencial. Eu acho que a gente, nessa dinâmica aqui, a gente conseguiu pensar muitas atividades para a Carol, né? A Carol vai precisar ficar um mês aí em Joinville para conseguir fazer tudo, mas eu acho que a nossa ideia é justamente não pensar só na Carol, mas pensar na cidade como um todo. E a gente, atendendo a Carol, a gente atende mais pessoas aí de Joinville também. Doutor Valdir, pode... Assim, o joinvilense está sedento por cultura. Tá? Porque o problema, quem vem nas apresentações do Bolshoi, a gente vê, o Silvano vai frequentemente, quem que vai? É classe B e C, e às vezes até D. Eles pagam lá 20, 30 reais para assistir o Bolshoi. De vocês aqui que estão, Arielle, já foi assistir uma apresentação no Juarez Machado? Não. Já foi? Tá. Mas assim, só para ter uma ideia, e esse povo, eles querem, bota as coisas aqui, tenho certeza que vai ter movimento. É isso aí. Precisamos fazer isso acontecer, né? A gente precisa realmente desse trabalho de união aqui, esse trabalho de cocriação, e acho que a gente está criando uma sinergia muito legal, né, entre todos os participantes, para que a gente possa levar isso adiante para em 2021 começar a implementar esses conceitos que a gente está discutindo aqui hoje em forma de ações, em forma de estratégias e pontuar isso para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar, né? Que é numa cidade realmente com esse apelo cultural, né? Joinville tem essa matéria-prima, tem esse capital humano e a gente precisa desenvolver isso mais e se aprofundar nisso. Eu queria agradecer aqui a participação de todos, as horinhas que vocês disponibilizaram para a gente poder discutir a cidade. A gente está muito feliz assim, com a participação aqui dos joinvilenses e dos joinvilenses de coração também, porque vocês estão muito participativos e a gente acredita que esse trabalho ele só vai ter continuidade e ele só vai ter o abraço mesmo da cidade se ele tiver a participação de vocês. Então, obrigada pela participação, boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, obrigada. Pessoal, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.